O texto que eu escolhi para refletir com vocês e meditar nessa noite é o texto de Mateus capítulo 16, verso de número 13 até o versículo 28. Você vai ler, acompanhar a leitura que farei na minha Bíblia. A minha Bíblia é a versão atualizada, eu acredito que é a versão aqui utilizada na igreja. Acompanhe a leitura que farei com atenção, solenidade e reverência à palavra de Deus. Mateus 16, 13 a 28. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde este tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Oremos. Ó Deus de infinita graça e misericórdia, Pai Santo, contempla-nos com tua graça e misericórdia nesta hora em que vamos refletir sobre o texto que lemos. Belíssimo, comovente, inspirador texto. Que as considerações que o teu servo preparou para passar a estes teus filhos reunidos neste lugar sejam filtradas por teu Espírito Santo e aplicadas em cada coração, na proporção e na medida da necessidade de cada um. Que saiamos daqui, Senhor, com os corações jubilosos e felizes por termos ouvido a tua voz. No nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, é muito conhecida a frase que Mahatma Gandhi disse quando criticava o neocolonialismo inglês. Ele disse: o vosso Cristo eu quero, mas não o vosso cristianismo. O vosso Cristo eu quero, mas não o vosso cristianismo.
É dele também a frase, quando conversando com um cristão que tentou evangelizá-lo, quando disse: enquanto vocês ensinam o Sermão do Monte, eu procuro praticar o Sermão do Monte. Ele foi um pacifista, mas nunca foi um cristão, um grande homem. Mas aqui, nessas palavras, algumas críticas ao cristianismo dos seus tempos. E eu não posso dizer que de lá para cá o cristianismo mudou muito para melhor, não. Esses dias recebi uma jovem no meu gabinete pastoral, tem frequentado a nossa igreja com boa assiduidade, ela e o namorado. É interessante, né? A gente conhece as pessoas ou visitando-as em suas casas ou recebendo-as no gabinete. Já faz um bocado de tempo que ela tem vindo à igreja e de repente ela pediu uma audiência comigo, nós marcamos o dia, ela veio e batemos um papo muito gostoso. Num dado momento da nossa conversa, ela disse: pastor, eu tenho evangelizado meu irmão, mas ele disse uma coisa que é interessante. Ele disse assim: eu até que admiro Cristo, o que eu não suporto é o seu fã-clube. O que eu não suporto é o seu fã-clube. Aqui também há uma crítica ao cristianismo, que muitos praticam, que ao invés de ser, como registrado em Atos capítulo 2, versículo 47, atraente e simpático, às vezes se manifesta de alguma forma repulsivo. A questão é que nós temos muitos presbiterianos no mundo. Isso não é ruim, é bom que tenhamos muitos presbiterianos. Os presbiterianos confessionais, presbiterianos que amam a palavra de Deus como nossa única regra de vida, fé e prática. Nós temos muitos batistas do mundo. Eu sou do tempo em que os batistas nos chamavam de primos. Também não é ruim assim termos tantos batistas no mundo, não é? Nós temos muitos assembleianos, muitos luteranos, muitos metodistas no mundo. Essas coisas são boas. O que falta mesmo a esse mundo, meus irmãos, são discípulos de Jesus. Isso tem sido um grande desafio na minha vida, como esposo, como pai, como avô, como pastor, como crente. Ser um discípulo de Jesus. Jesus disse para fazermos discípulos para Ele. Foi a primeira leitura que fizemos nessa noite. Mas para fazermos discípulos para Jesus, nós precisamos ser bons discípulos de Jesus. Se nós não formos bons discípulos de Jesus, nós podemos fazer admiradores da nossa religião, da nossa moralidade, da nossa ética, admiradores de Jesus. Somente fazemos discípulos para Jesus à medida em que apresentamos em nossas vidas marcas do verdadeiro discípulo de Jesus. Quando mostramos que somos de fato mais do que presbiterianos, mais do que batistas, mais do que assembleianos, ou metodistas, ou luteranos, quando mostramos às pessoas que vivem ao nosso redor que nós somos de fato discípulos de Jesus. No texto lido, eu gostaria de apresentar pelo menos 3 marcas do verdadeiro discípulo de Jesus. É bem possível que depois, na sua meditação particular no texto, você encontre outras sob a iluminação do Espírito Santo. Mas eu quero mostrar a você, nessa noite, 3 marcas distintivas do verdadeiro discípulo de Jesus. O texto nos diz que Jesus está indo lá para as bandas de Cesareia de Filipe. Havia 2 Cesareias, uma na região de Israel, a Cesareia Marítima, e a outra Cesareia de Filipe, que já não era mais no território de Israel. Uma região que ficava aproximadamente 80 quilômetros da cidade de Damasco, bem ao norte da Palestina. Um local de veraneio, para onde as pessoas iam, um local muito bonito, dizem os historiadores que é bonito até hoje. Um local marcado pela religiosidade do mundo antigo, onde havia muitos templos para várias divindades.
onde se sentia o oxigênio da religião naquele lugar, e Jesus está indo para esse lugar. Já havia vários conceitos a respeito dele. Inclusive, no momento disseram que ele era possuído por Beelzebu. Aqui, nesse lugar, Cesareia de Filipe, nas imediações desse lugar, Jesus se volta para os seus discípulos e lhes faz uma pergunta inquietante. Ele diz o seguinte, agora em minhas palavras: o que as pessoas pensam a meu respeito? Qual é o conceito que elas têm a meu respeito? O que elas dizem que eu sou? Elas não comem comigo, elas não bebem comigo, elas raramente ouvem meus sermões, raramente veem os meus milagres. As pessoas que passam por mim, qual é o conceito que elas têm a meu respeito? Era como se Jesus dissesse também, diante desse ambiente de extrema religiosidade, de tantas divindades, de tantos templos, o que você pensa? O que as pessoas pensam de mim? E a resposta é uma resposta interessante, que mostra que havia vários conceitos sobre Jesus. Se você acompanhou o texto, no versículo de número 14, 15, mais à frente ele vai dizer: uns dizem que tu és Jeremias, outros que tu és João Batista, outros que tu és Elias, que havia uma profecia em Malaquias. Mas havia aí, versículo de número 14, vários conceitos sobre Jesus. Meus amados irmãos, se nós sairmos hoje com uma prancheta na rua aqui, com uma pergunta só para as pessoas, algumas não vão querer nem nos dar atenção, né? Mas aquelas que vão nos dar atenção, nós faremos a seguinte pergunta: quem é Jesus para você? Se você encontrar um muçulmano, ele vai dizer que Jesus é um profeta, inferior a Maomé. Se você encontrar um espírita, ele vai dizer que Jesus é um ser evoluído. Se você encontrar, por exemplo, um católico, ele vai dizer que Jesus é o filho de Maria, que é o Filho de Deus. Mas quando você for se apropriar mais da sua teologia, você verá que esse Salvador, Jesus Cristo, não salva tanto assim, porque é preciso que Maria faça alguma coisa por ele. Há vários conceitos na cabeça das pessoas. Eu me lembro, no meu tempo de jovem, o movimento hippie. Acho que quem tem lá por volta de 55 anos para frente deve se lembrar disso, né? Uma reação violenta contra o envio de soldados americanos para morrer no Vietnã. Surgiu um movimento hippie, que tinha como slogan o paz e amor. Os hippies diziam que Jesus foi o primeiro hippie, porque ele ensinou paz e amor. Se você perguntar aí nas ruas quem é Jesus, e encontrar um professor de história, ele vai dizer: foi um grande historiador, foi um homem que fez história. Ou um filósofo, ele vai dizer que Jesus foi o maior filósofo da história, ou um filósofo que deve ser considerado. Na cabeça das pessoas aí de fora, meus amados irmãos, há uma variedade de conceitos sobre Jesus. Quem é Jesus? E os discípulos revelaram que havia confusão sobre a pessoa de Jesus, na cabeça das pessoas lá de fora. E então Jesus faz uma pergunta mais inquietante. Ele particulariza, pessoaliza a pergunta. É como se ele dissesse: mas vocês que comem, bebem, dormem comigo, viajam comigo, veem os milagres, ouvem os meus sermões, vocês que são da minha intimidade, fazem parte do meu grupo, meu staff de intimidade, do meu cotidiano, o que é que vocês dizem a meu respeito? Quem eu sou para vocês? É interessante que eu fico imaginando essa cena, pastor Roster, e na primeira diz que eles responderam. Não sabemos quais responderam, mas diz que os discípulos responderam. Aqui parece que um ficou olhando para o outro, tentando passar bola um para o outro. E nessa hora é sempre Pedro, né? Sempre Pedro que assume, né?
Parece que Pedro olha, todo mundo olha, um para o outro, fica olhando. De repente Pedro disse, já que ninguém fala, eu falo eu. Então Pedro tomou a frente e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Se eu tivesse uma igreja pentecostal, estava todo mundo batendo palma dizendo aleluia. Porque, meus amados irmãos, essa fala de Pedro é um canto de vitória contra o inferno. É a melodia mais linda que pode soar ao ouvido humano. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em primeiro lugar, porque isso sai da boca de um judeu. A palavra Cristo tem o mesmo significado da palavra Messias. Cristo é ungido no grego e Messias é ungido no hebraico. Um judeu está dizendo que Jesus é o Messias de quem tantos profetas falaram no Antigo Testamento. Aquele que Israel esperava ansiosamente, como outrora no cativeiro egípcio esperava um libertador. E Deus mandou Moisés. E depois Moisés disse, Deus suscitará dentre vós um que é muito maior e superior a mim. Pedro, um judeu, está dizendo, tu és o Messias. Tu és o Cristo, e mais, tu és o Filho de Deus, e Filho de Deus é Deus. Aconselho os irmãos a comprarem um livro que eu li, quando ainda era seminarista, Peter Crift, Um Encontro. Conta a história de 3 personagens da história que morreram no mesmo dia, 23 de novembro de 1963. C.S. Lewis, teólogo inglês, Aldous Huxley, um panteísta, e o humanista John Fitzgerald Kennedy. Nesse romance, nessa ficção, Peter Crift, um católico, coloca os 3 no limbo. Só podia ser católico, né? Para colocar no purgatório os 3, né? John Fitzgerald Kennedy, presidente dos Estados Unidos, assassinado com tiro. Aldous Huxley, um panteísta. E C.S. Lewis, um teólogo inglês. Morreram no mesmo dia, com diferença de horas de um para o outro. Peter Crift pegou essa história e colocou os 3 no limbo, no purgatório. E ali eles têm um diálogo. Leia esse livro porque Peter Crift, um católico, prova de forma dialética e chocante, através da boca de C.S. Lewis, para o panteísta Aldous Huxley e o humanista John Fitzgerald Kennedy, que Jesus é Filho de Deus, e se Ele é Filho de Deus, Ele é Deus. Aqui nós temos essa declaração saída da boca de um judeu. Talvez eu precise pontuar aqui que até hoje os judeus não creem que Jesus é o Messias. Mas aquele judeu pescador, dono de uma pequena empresa de pesca que habitava em Cafarnaum, chamado Pedro, irmão de André, fez essa declaração bombástica. Ele disse, tu és o Messias, aquele de quem os profetas falaram. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és ao mesmo tempo sacerdote, profeta e rei. Porque era para essas 3 funções que uma pessoa era ungida em Israel. Veja a quantidade e profundidade de verdades enunciadas numa frase simples. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por causa disso, Jesus faz um elogio extraordinário a Pedro. Ele diz, bem-aventurado, bendito és tu, filho de Jonas, Simão, filho de Jonas. E ele vai dizer, sabe essa verdade que você acabou de declarar com seus lábios, ela foi plantada no teu coração, não por carne, por homem nenhum, mas ela é revelação vinda do Deus eterno. Vemos aqui, meus amados irmãos, a primeira marca distintiva de um verdadeiro discípulo de Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus conhece o seu mestre. Podemos sair com a prancheta na rua e perguntar para as pessoas, quem é Jesus para você? Talvez você encontre um crente e ele diga, ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Mas a maioria das pessoas não dirão isso. Talvez até um evangélico não use esse enunciado.
Mas você está preparado e o conhece tão intimamente para dizer com a boca cheia, com prazer que borbulha na alma e sai pelos poros: Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Filho de Maria, nasceu, viveu, sofreu, morreu, foi sepultado e ressuscitou e está vivo. Ele é a única solução. Ele é a paz da minha alma, é a estrela da manhã. Ele é a luz que brilha, espantando todas as trevas. Ele é a esperança do meu ser. Ele é aquele com quem eu vou me encontrar quando atravessar o rio. Ele é quem eu verei quando fechar os olhos da terra e abrir lá no céu. Ele é o meu Salvador. Ele é o Deus que se vestiu da pele humana. Ou como disse João, é o Verbo que habitou entre nós. Aquele que revelou o Pai, como diz o escritor da carta aos Hebreus, de uma forma exuberante. Você pode dizer assim, porque esta é uma das marcas distintivas do verdadeiro discípulo de Cristo. Ele conhece o seu Mestre. E conhece não só porque lê nas Escrituras, mas conhece porque vive um nível de intimidade com Ele, marcada por uma vida de devoção. Quantos são os presbiterianos, batistas, assembleianos, metodistas, luteranos e outros que se dizem evangélicos, que praticam a devoção dos joelhos no chão todos os dias na presença dEle? Parece-me que hoje falar disso, de culto doméstico, de devocional pessoal, de hora tranquila, a gente só se lembra disso no acampamento. Fala a verdade, né? Tem um pessoal, a hora tranquila. Tem alguns, mas que troço é esse de hora tranquila, né? O verdadeiro discípulo de Jesus o conhece na intimidade porque fala com Ele todos os dias. Meus amados irmãos, eu tenho vivido uma experiência pastoral nos últimos anos extraordinária com oração. Eu fico feliz de falar isso aqui, porque parece que o reverendo Roster tem esse jeito de homem que gosta, que fala, que traz a igreja para orar. Pelo menos é uma das coisas que meu filho fala. Eu fico feliz, porque isso é uma bênção na vida do cristão. Quando você lê a Bíblia, você conhece coisas sobre Jesus, mas você vai conhecer Jesus na intimidade, não só quando Ele fala com você, mas quando você fala com Ele em oração. A vida cristã é um diálogo que se traduz na devoção diária, quando eu me ajoelho e oro em prantos às vezes, pedindo libertação dos pecados incrustados na nossa alma, que impedem o nosso crescimento espiritual. E quando a gente abre a Bíblia e deixa que o Espírito Santo penetre com a sua palavra em nossos corações, nos moldando, nos transformando. E assim, meus amados irmãos, o nosso testemunho a respeito de Jesus, ele vem com poder que é enunciado em Atos 1:8, mas recebereis o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Vocês vão saber falar de mim, porque o mesmo Espírito que inspirou as Escrituras vos encherá desta Escritura, e vocês poderão dizer como meus bons discípulos: quem sou eu? Essa é a primeira característica do verdadeiro discípulo de Jesus. Mas vamos à segunda. Em seguida, Pedro dá uma pisada no tomate. Pedro é como eu e você. Ficou todo cheio porque Jesus lhe elogiou. Bem-aventurado, né? Você é o cara. Ele deve ter enchido o peito e olhado para os outros. Vocês não quiseram falar nada, eu falei aí. E Jesus começa a dizer para os discípulos o que vai acontecer com ele em Jerusalém. Se eu vou para Jerusalém, é preciso, é mistério, é necessário, é conveniente, está nos planos eternos de Deus que eu volte para Jerusalém no meu último ato do ministério terreno. E veja, Jesus disse: eu vou lá, né? Eu vou sofrer muitas coisas. Versículo 21. Eu vou ser morto e eu vou ressuscitar. Jesus diz três coisas basicamente sobre
o seu calvário, sobre o seu sofrimento em Jerusalém. Eu vou sofrer, vou morrer, vou ressuscitar. Então Pedro, agora, ele não precisou olhar para ninguém, ele estava cheio de si mesmo, ele está com a bola toda, com a bola cheia, ele foi tentar corrigir Jesus. Alguns dizem que a melhor tradução desse texto seria: Deus tenha compaixão de ti, de forma nenhuma isso te acontecerá. Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. A resposta de Jesus foi bem contrária à que ele deu antes. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Veja as nuances da vida cristã também, né? Jesus disse para ele: vá de retrum, Satanás. Para trás, Satanás. Porque a sua mente é horizontalizada demais. Não há nada de vertical no seu depoimento agora há pouco. Veja, e é assim mesmo, nós não podemos condenar Pedro, não. Porque para a mente humana, quando a gente fala em sofrimento, a gente assimila facilmente. Falou em sofrimento, tem gente que então gosta de sofrer, né? É só você dar uma deixa, ela, ai, porque é isso, ai, porque aquilo, ai, porque aquilo outro, como que querendo atrair a compaixão das pessoas, né? Sofrimento é coisa do nosso cotidiano, é próprio da alma caída, é próprio do mundo de pecados e pecadores. Como disse Santo Agostinho, né? Deus só teve um filho que não pecou, mas nenhum que não tenha sofrido. Quando Jesus falou de morte, Pedro e os seus discípulos assimilaram rapidamente, porque morte faz parte do nosso cotidiano. Estava falando para o reverendo aqui, que na terça-feira passada eu tive que fazer o sepultamento de um membro da igreja presbiteriana do Jardim Guanabara, em Campinas, que era filho do pastor fundador da igreja presbiteriana de Mogi das Cruzes, que eu pastoreio há 13 anos, né? Reverendo Osmar Teixeira Serra. Então morte faz parte do nosso cotidiano. Me lembro que eu estudava com o reverendo Jonas Gonçalves Cunha no curso de pedagogia no Mackenzie, e ele era pastor da Lapa naquela época. A igreja da Lapa era enorme, então toda semana ele faltava um dia porque enterrava alguém. Morte é isso, faz parte do nosso cotidiano. Alguém já disse que a coisa mais certa dessa vida é a morte. Pedro assimilou sofrimento e morte, mas veja como a mente humana reluta em aceitar o sobrenatural. Ele disse: mas eu ressuscitarei ao terceiro dia. Quantas vezes você orou pela cura de alguém, mas você mesmo orando não estava acreditando que aquele... Confessa, vai. Vamos ser honestos, né? Está ali. Esses dias eu fui visitar um rapaz da minha igreja. Ele é frequentador da minha igreja, se chama Danilo, e está numa situação muito difícil. Se você pudesse lembrar, ore por ele. Jovem, 28 anos, lá no SUS, eu estava visitando, eu vendo o quadro ali naquela UTI. Eu estava orando e o meu Mauro, que mora lá no meu subconsciente, lá atrás, diz assim: você não está acreditando? Você acha que esse cara vai levantar daí? Só Deus para mudar essa carranca que mora dentro da gente. Só Deus para fazer a fé aflorar numa hora como essa. Porque naturalmente nós não aceitamos o sobrenatural. Ele é estranho à nossa realidade de pecadores. Jesus diz para ele: você pensa nas coisas dos homens e não nas de Deus. Aqui nós temos a segunda marca distintiva de um verdadeiro discípulo de Cristo. O verdadeiro discípulo de Cristo não só conhece o seu mestre, mas conhece a missão do seu mestre. Ele sabe por que Cristo veio a este mundo, porque Ele habitou entre nós. Ele sabe que Ele veio para nascer, viver, morrer e, aleluia, como comemoramos há poucos dias atrás, ressuscitar. Eu digo para a minha igreja sempre: vou rogar uma praga pastoral se você viajar no dia da ressurreição. E praga pastoral quando pega é terrível, gente. Há dois momentos na vida do cristão que ele não pode se ausentar da sua igreja: é o Natal e o dia da ressurreição. Eu gosto muito de dizer: nós não celebramos a Páscoa, irmãos, isso é coisa de judeu.
Nós até dizemos boa Páscoa, boa Páscoa. Se um dia você me encontrar numa Páscoa, aí pode dizer boa Páscoa, eu vou entender que você está dizendo bom dia no qual comemoramos a morte e comemoramos a ressurreição do Cordeiro Pascal, Cristo Jesus, aquele que foi prefigurado na liturgia do Antigo Testamento e se tornou uma realidade no Novo Testamento. Coisa linda. E olha que agora eu volto a dizer, Jesus está dizendo isso para um judeu que deveria saber muito bem. Mas parece que até o judeu tinha dificuldade para crer na missão do seu Messias, porque ele acreditava que o Messias fosse entrar em Jerusalém sentado sobre um alazão, com a sua entourage, cercado por valorosos soldados e combatentes para destruir o Império Romano e retrocedendo na história, devolver a glória outrora vivida por Israel quando o seu rei foi Davi. Tanto é que lá em Atos capítulo 1, os discípulos com Jesus disseram para Jesus: será este tempo em que restaures o reino a Israel? Aí Jesus vai dizer: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua própria autoridade. Vocês não entenderam nada ainda? Na verdade, os discípulos de Jesus vão entender amplamente o ministério terreno de Jesus, sabe quando? Após a sua assunção. Aí ele diz aquele versículo que é chave, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O verdadeiro discípulo de Cristo conhece a missão, sabe por que Jesus veio a este mundo. Se você sair com a prancheta aí, a pessoa dizer para você assim: Jesus é isso, você sabe dizer estas coisas que estão aqui? Sabes falar sobre a missão de Cristo? Porque quanto melhores discípulos de Cristo nós formos, mais discípulos de Cristo nós faremos. Nós não fazemos admiradores de Cristo, nós não fazemos gente que gosta da música evangélica, nós não fazemos pessoas que gostam do nosso jeito evangélico de ser, da nossa moralidade, da nossa ética. A nossa vida como discípulos aponta para a cruz, mas também para o túmulo vazio, porque é na cruz e no túmulo vazio que encontramos a missão do Salvador desse mundo. Mas vou apresentar a vocês a terceira característica de um verdadeiro discípulo de Cristo, e essa é fácil. A terceira característica é: o verdadeiro discípulo de Cristo assume a missão do seu mestre. Ele não sabe só quem é seu mestre, é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele não sabe apenas qual é a missão do seu mestre, mas ele está disposto a assumi-la. Jesus vai dizer: se alguém quer vir após mim, não na minha frente. Os televangelistas hoje vão à frente de Jesus. Teve um televangelista aí que até criticou Jesus pelo primeiro milagre que ele fez em João 2, dizendo: que sentido há em transformar água em vinho? Se vê que esse não é discípulo de Jesus, porque ele saberia que naquele primeiro milagre Jesus estava começando a mostrar, pois esse foi o intuito de João, que ele é o Messias, ele é o Deus que veio morar entre nós. Mas o televangelista acha que ele é Deus, né? A ponto de querer criticar Jesus no seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Que absurdo, que mundo nós vivemos, gente. Mundo louco. Se alguém quiser vir depois de mim, após mim, a si mesmo se negue. Meus irmãos, isso é de uma profundidade. A si mesmo se negue. Para mim tem sido difícil isso até hoje. Esses dias me mandaram um vídeo de uma banda evangélica cantando e perguntando para mim: o que você acha disso? Eu disse: uma porcaria, um lixo, desprezível. Porque me parece que muitos usam a música para se projetar. Na verdade, meus irmãos, quando eu canto, na verdade eu quero usar o dom para apontar para o meu Salvador e Senhor. Ele me deu um dom, é para Ele que eu faço isso.
Há alguns dias atrás, um rapaz me procurou lá na igreja, convidando para cantar na banda dele. Falei, vamos lá no meu escritório, pedi para a secretária fazer um cafezinho, trazer uma jarra de água. O camarada ouviu o evangelho até não aguentar mais. Eu disse para ele, meu amigo, se hoje eu canto é porque eu tenho motivo para cantar, esse motivo é Cristo Jesus. Eu canto escondido atrás da cruz, para a glória dele, no louvor dele. Senão não tem motivo para cantar. Se não é melhor fazer do silêncio o mais notável discurso do meu coração. A si mesmo se negue é muito difícil. Ele vai dizer, tome a sua cruz. Alguns dizem, pastor, que cruz é essa, pastor? Algumas mulheres dizem, pastor, a minha cruz é aquele meu marido que bebe. Outros, pastor, a minha cruz é o bico de papagaio, não tem jeito. Pastor, a minha cruz é o meu filho que se envolveu com drogas. Estas coisas são sofrimentos do cotidiano, elas atingem na graça comum tanto o salvo quanto o perdido, tanto o ímpio quanto o justo. Ninguém está livre disso. Conheço mulheres piedosas que têm filhos envolvidos com droga e sofrem. Quando eu frequentava o Mackenzie, quantas vezes eu saí com algumas vigilantes do Mackenzie para buscar filhos destas mulheres aqui na Cracolândia. Acompanhei a morte de um menino de 25 anos. Envolto em vômito, acabado. Isso alcança a casa da gente, a família da gente. São dores de todos nós. E nós sofremos essas dores, sem dúvida nenhuma. Mas não é dessa cruz que Jesus está dizendo aqui, dos sofrimentos do cotidiano, do minha Joanete, né? Ou do meu presbítero, o que você acha? Ou talvez até do meu pastor, né? Chumbo trocado não dói. Não. Jesus está falando da sua cruz. Porque, como disse Paulo, longe de mim esteja a gloriar-me a não ser na cruz de Cristo. Porque nela eu morri para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Eu sou uma nova criatura. Ninguém pode negar a si mesmo sem passar pelo Calvário. Ninguém pode ser discípulo de Jesus sem morrer com Ele e ressuscitar com Ele. Isso é chamado na boa teologia de a união mística do cristão com Cristo. O verdadeiro discípulo de Jesus segue o seu mestre, cumprindo a sua missão. Eu fico pensando quando Jesus disse, eu vou para Jerusalém sofrer, morrer e ressuscitar. O quanto deve ter doído essa declaração, porque Jesus tinha uma antevisão do que iria lhe acontecer. Quero dizer a você que quer ser discípulo de Jesus, mais do que ser presbiteriano ou batista ou assembleiano, ou neopuritano, ou neopentecostal, né? Que você saiba que não há discipulado com Cristo sem sofrimento. Nós temos um compromisso marcado com o sofrimento. Paulo escreve aos Romanos, se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Na boa teologia, nunca se esqueçam, a exaltação vem depois da humilhação. O caminho para a glória passa pelo trecho inevitável da dor. E o discípulo de Jesus assume essa missão. Essa missão que é do seu cotidiano, do seu dia a dia, intransferível, como diria o reverendo Hernandes, dos seus índices, né? Intransferível, impostergável. É minha, é tua, é nossa. E quanto melhores discípulos nós formos de Cristo, mais nós iremos influenciar as pessoas que vivem ao nosso redor, incluindo os parentes, onde é mais difícil. Onde é mais difícil. Os nossos vizinhos, os nossos amigos de trabalho. É por aí que o Evangelho cresce, no trabalho do verdadeiro discípulo que produz discípulos para Cristo. A gente pode ter uma boa estratégia evangelística, a gente pode ter boa música na igreja, pode ter um bom escopo doutrinário, uma boa confissão, mas se nós negarmos o discipulado, a coisa não anda.
em Mogi das Cruzes, poucas pessoas não sabem que eu sou o pastor da Igreja Presbiteriana de Mogi das Cruzes, porque quando eu chego num lugar pela primeira vez, uma das primeiras coisas que eu faço é engendrar no meu diálogo uma oportunidade para dizer: meu nome é Mauro, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na Avenida Henrique Heroles, número 137, porque aí eu já defini a nossa conversa. Quando o camarada quer saber alguma coisa sobre Deus e sabe que eu sou pastor, mais cedo ou mais tarde ele vai perguntar. Mas se ele não gosta de crente, ele logo já vai deixar definido. Mas eu nunca perco a oportunidade. Eu faço aquilo que Paulo disse na carta aos Efésios: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, aproveitando todas as oportunidades, para, na condição de discípulos de Jesus, fazer discípulos para Ele. Que assim Deus se digne nos abençoar nessa noite. Que esse desafio fique incrustado em nosso coração, na nossa memória e na nossa alma, como um desafio de sermos mais do que membros desta igreja ou de qualquer outra igreja local, sermos discípulos de Jesus. Então terá valido a pena ser membro de qualquer igreja, sejamos presbiterianos, batistas, assembleianos ou qualquer coisa que o valha. Que assim Deus nos abençoe.